Fantasmas existem sim. Por mais que algumas pessoas insistam dizendo que não, que são crendices de pessoas estranhas, mas eu posso afirmar sem dúvida nenhuma que eles são reais. Salve noturnos, sou Rosiane e vamos de relato. Antes, por favor, queria pedir para quem não é inscrito, se inscreva no canal, ativem o sininho, comentem, compartilhem. Mande seus relatos para o nosso WhatsApp 021 99 059 1666. Estou esperando o relato de vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Foi minha tia quem me contou esse relato. O nome dela é Doroteia, mas a gente chama ela de Dorinha. Ela é uma senhorinha bem simpática que adora contar causos. Ela sempre gostou de reunir a família para contar os seus causos. Ela sabe histórias de todo mundo, vizinhos, amigos. Sempre tem um relato para contar. Mas esse aconteceu com ela. E ela conta que quando tinha 16 anos, estudava em um colégio muito tradicional aqui no Rio de Janeiro, chamado Pedro II. Ela estava no último ano do curso para a formação de professores, que na época se chamava Normal. Bom, nesse período, ela tinha uma melhor amiga chamada Esmeralda. Elas viviam juntas. Todo lugar que uma ia, a outra ia também. Esmeralda tinha uma amiga que morava na sua rua, chamada Cláudia. Esmeralda sempre falava da amiga para minha tia, mas elas nunca conseguiam se encontrar. Toda vez que minha tia saía com Esmeralda, Cláudia não podia ir. E quando Cláudia ia, minha tia não podia. Era sempre assim. Até que um dia, um domingo, minha tia estava em uma sorveteria que ficava em uma praça. Naquela época, final dos anos 50, era comum jovens se reunirem em sorveterias ou em praças. Minha tia estava sentada tranquilamente, tomando seu sorvete, coisa que ela adorava fazer. Então chegou uma menina perto dela, sorrindo. A menina perguntou se ela era a Doroteia. Minha tia disse que sim, e a menina então falou: "Eu sou Cláudia, amiga da Esmeralda." E a minha tia disse: "Oi, finalmente te conheço. Nossa, a Esmeralda fala muito de você." Então Cláudia disse que ela também falava muito dela e que estava feliz em conhecê-la também. Minha tia pediu para ela sentar, perguntou se ela queria tomar um sorvete e ela não aceitou. As duas ficaram ali conversando animadamente, até que minha tia levantou para pagar o sorvete e as duas saíram da sorveteria conversando. Na rua, Cláudia perguntou se ela queria ir até a sua casa, pois ainda era cedo. E como Cláudia morava na mesma rua de Esmeralda, as duas foram caminhando, conversando, até que chegaram na casa de Esmeralda, que ficava um pouco na frente da casa de Cláudia. Só que a casa estava toda fechada, assim como quase todas as casas da rua. Elas até pararam na casa de Esmeralda, chamaram, mas realmente não tinha ninguém em casa. Então foram para a casa de Cláudia. Quando chegaram lá, Cláudia disse que seus pais estavam viajando e que ela estava sozinha. A minha tia até perguntou se ela não tinha medo, e ela disse que não, que seus pais sempre faziam isso. Só que eles sempre avisavam, e dessa vez eles tinham ido viajar sem avisar para ela, mas que não tinha problema algum. Ela estava acostumada. Então minha tia ficou um pouco na casa dela e foi embora, pois era domingo, e ambas tinham escola na segunda. Esqueci de avisar, a Cláudia, ela não estudava no mesmo colégio que elas. Na segunda de manhã, na escola,
Esmeralda chega bem abatida. Então minha tia logo correu e disse: sabe quem eu conheci ontem? Cláudia, sua amiga da rua. Ela estava na sorveteria. Ficamos conversando um tempão. Depois fomos até a casa dela. Até passamos na sua casa, mas você não estava. Ela é bem legal. Disse que os pais estão viajando e ela está sozinha. Esmeralda olhava para minha tia com os olhos arregalados. Depois começou a chorar. Minha tia ficou sem entender nada. Por que você está chorando, amiga? Então, depois que Esmeralda se acalmou, ela disse: ontem, quando você foi na minha casa, eu não estava. Sabe por quê? Porque eu e metade da rua estávamos no velório da Cláudia e dos seus pais. Minha tia começou a rir de nervoso. Que isso, Esmeralda? Para de brincadeira. Não tem graça, tá? Esmeralda, ainda chorando, falou que de sexta para sábado teve um horrível incêndio na casa de Cláudia. Foi na madrugada, de sexta para sábado, e que infelizmente não sobrou nada da casa. Que a casa estava toda destruída pelo fogo e não sobrou ninguém. Então a minha tia disse: não, você está enganada. Eu estive com ela ontem. Como assim ela morreu sábado? Para de bobeira, amiga, está me assustando. Brincadeira boba. Esmeralda não parava de chorar. Acha mesmo que eu ia brincar com uma coisa dessas? E como você sabia que era ela? Você não a conhecia? Minha tia disse que ela se apresentou como Cláudia, a amiga da rua. E realmente ela morava na rua, pois ela tinha ido lá. Esmeralda disse então que com certeza alguém estava fazendo uma brincadeira muito de mau gosto. Então elas combinaram de irem até a casa de Esmeralda logo depois da aula. Assim, Esmeralda levaria ela até a casa de Cláudia, ou o que restou dela. Minha tia passou o tempo todo sem se concentrar na aula. Não conseguia parar de pensar em Cláudia. E quando a aula acabou, as duas foram para a casa de Esmeralda. E no caminho, minha tia ia repetindo que com certeza aquilo tudo era um engano. Disse que Cláudia não podia estar morta, pois ela era tão real. Falou dos pais que estavam viajando, que ela tinha dito que ia para a escola, tudo normal. Esmeralda disse que se realmente fosse ela, talvez ela nem soubesse que tinha morrido. E com certeza os pais seguiram e o espírito dela ficou aqui, achando que estava sozinha em casa. Minha tia tinha certeza que tudo era um engano. E quando elas chegaram na rua, minha tia disse: amiga, não fala onde é a casa de Cláudia não. Eu te levo lá. Assim você vai ver que eu realmente estive lá ontem. Então, quando elas chegaram na casa, minha tia deu um grito de susto, pois a casa estava totalmente destruída. Não tinha como ela estar de pé no domingo à noite e toda destruída na segunda. Não tinha como. Então Esmeralda disse: não falei? Olha, o fogo destruiu tudo. Não sobrou nada e nem ninguém, infelizmente. Mesmo assim, a situação era tão bizarra que minha tia não estava acreditando. E tanto ela quanto Esmeralda achavam que a moça que a minha tia tinha visto não era um espírito, e sim alguém querendo fazer uma brincadeira. Então combinaram de ir até o cemitério. E quando chegaram no túmulo, minha tia não teve dúvidas. Era realmente Cláudia na foto. Até hoje, quando ela fala nessa história, ela se emociona. E é isso. Esse foi o relato da minha tia. Eu acredito nela, pois existem coisas que não podemos explicar. Uma delas é se existe ou não vida após a morte.
Obrigada se contar o meu relato. Beijos de luz. Tchau, noturnos.